Olá, você que nos acompanha sempre pelo Facebook, pelo YouTube. É muito bom estar com você, podendo fazer esse momento de reflexão. Que Deus possa te abençoar. Continue conosco. O tema hoje é um tema muito polêmico e vai pegar fogo. Compartilhe essa ideia. Falsos cristos e falsos profetas. Como identificá-los? Ora, você deveria de fazer essa pergunta nos dias em que vivemos, porque muitas pessoas estão vivendo enganadamente. Muitas pessoas estão sendo enganadas e muitas pessoas estão se declarando o próprio Cristo. Falam em nome de Deus e se declaram o próprio Deus. Como fazer para identificar esta situação, estas pessoas? Nós vamos aprender hoje através da nossa reflexão. E para entendermos sobre esse tema, nós vamos fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 10, que diz assim: E neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A primeira coisa que nos chama a atenção para identificarmos os falsos cristos e falsos profetas é que primeiro vai existir uma base para que isso possa acontecer. E esta base está descrita no versículo de número 10. Neste tempo, muitos se escandalizarão. Que tempo? No tempo em que surgirão muitos. A Bíblia diz que serão muitos falsos profetas, muitas pessoas falando da parte de Deus, inclusive até crendo que estão falando da parte de Deus, fazendo isso com toda a sinceridade de coração, porém estão olhando e enxergando um evangelho, uma palavra que ela é totalmente falseada. Elas falam de forma que não chega a ser uma profecia verdadeira, não chega a ser a palavra verdadeira. Por isso se torna falsa profecia, falsa palavra, falso ensinamento, falsa doutrina e por isso falso profeta. E neste tempo muitos serão escandalizados. Esse é o primeiro sinal da base em que surgirão falsos profetas. Aonde começam os escândalos a aparecerem, aonde começam os problemas a aparecerem na comunidade, ou aonde quer que a pessoa esteja inserida, ali é a base aonde falsos profetas estão pregando, falando, ensinando da parte de Deus mentiras, coisas que não fazem parte da Bíblia. Ora, é muito fácil você entender, compreender, absorver a verdade, lendo a própria verdade, aprendendo a própria verdade. Só assim, conhecendo a Deus, você vai compreender quem são falsos profetas. Toda vez que um falso profeta, toda vez que uma pessoa que doutrina, que fala, que ensina, um líder, um pastor, um evangelista, um missionário, quem quer que seja, pode ser esse falso profeta. Mas toda vez que ele falar e você disser aonde está escrito isso na Bíblia, e ele mostrar para você, então a verdade está diante dos seus olhos. Mas todas as vezes que este profeta, ou falso profeta, falar para você que é assim que Deus quer, que é assim que Deus fala, que é assim que Deus ensina, e você disser, me mostra na palavra, e esta pessoa não conseguir mostrar para você na palavra, coloque as suas barbas de molho. Você pode estar diante de um falso profeta. Um certo dia uma irmã chegou para mim e disse, pastor, por que é que o profeta disse para mim que eu vou ser bem sucedido para o lugar que eu intento ir?
Eu disse, olha, alguns pagam para ouvir profecias, outros ouvem a profecia verdadeira da parte de Deus sem pagar, porque é de graça, é a palavra. E na palavra de Deus diz que aonde colocares a planta dos vossos pés, o Senhor te dará por posse. O Senhor abençoará a nação aonde você entrar, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Ora, quer uma profecia maior do que essa? Essa é a profecia verdadeira que está inserida na Bíblia. Falsos profetas falam da parte deles, para querer trazer a eles o público, as pessoas, a oferta, o dinheiro. Ora, sabemos que hoje em dia a igreja virou um mercado, um sistema mercadológico. E isso é preciso ser confrontado. Uma das primeiras bases que se forma num local, numa comunidade, no meio das pessoas, para surgir falsos profetas, é os escândalos. Começam a surgir vários escândalos. Por que isso? Porque se alguém está ensinando ali falsas verdades, ou melhor, verdades falseadas, que parte do próprio profeta e não de Deus e não da sua palavra, as pessoas tendem a ficar fracas no seu entendimento e não conseguem discernir a verdadeira palavra de Deus e o que ela está dizendo. Mas elas começam a seguir a palavra do profeta, depender do profeta, para que o profeta consiga manipular a mente e o bolso dela. Mas é sempre fácil você discernir o falso profeta. Ele vai sempre falar da parte de Deus aquilo que não está na palavra de Deus. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 24 diz assim: porque muitos falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ora, nós já falamos de falsos profetas, que são aqueles que falam da parte de Deus mentiras, e muitas vezes pensam que é verdade, e não é verdade, e podemos identificá-los quando nós perguntamos a eles se está escrito na palavra de Deus. Agora, os falsos cristos é diferente. Eles não falam da parte de Deus, eles se colocam no lugar de Deus. Eles se colocam no lugar do próprio. E a palavra de Deus diz que estes falsos cristos fariam grandes sinais. Ora, nós não podemos viver por vista, e sim por fé. Sinais têm que seguir os que creem, e não os que creem seguir os sinais. Todas as vezes, e esse aqui é uma outra base que o falso Cristo usa, é querer mostrar sinais que parece que flui dele, que parece que ele é o bambambam da situação, que onde ele põe a mão acontece. Parece que o tempo inteiro o seu ministério é voltado para mostrar os sinais e fazer os sinais. Ora, muitos sinais podem ser da parte de Deus, mas muitos podem ser da parte do próprio Cristo falseado, ou de cristos falsos. Como identificá-los? É simples, gente. Se você voltar um pouquinho aí, é o capítulo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando você perceber que pessoas estão se exaltando com os sinais, com os prodígios, com os milagres, com a cura e com muitos outros sinais, e aquilo está servindo para benefício da sua exaltação, põe as suas barbas de molho. Porque na verdade o verdadeiro Cristo se revela para compartilhar a sua vida com o próximo. Se revela para ser partido. Se revela para ser doado. E quando o falso Cristo se coloca na posição de verdadeiro Cristo,
ele vai tentar tirar de você benefício. Quer ver uma palavra que o falso Cristo sempre usa? Tentando tirar das pessoas ao invés de dar a elas. Ora, o profeta recebeu daquela mulher o bolo feito de azeite e feito de trigo, porque era o último dela. E o profeta aceitou porque ele também não tinha nada. Agora, muitos dos nossos profetas que hoje falseiam a verdade, anda de cima para baixo, de carrão zero, e dizendo: pega o seu último aí, viúva, manda aqui para o profeta e Deus vai honrar sua fé. Irmãos, abra os seus olhos, abra o teu coração, abra o teu entendimento. Você vai perceber que tem pessoas tentando te enganar com mentiras. Todas as vezes que isso acontecer, você pergunta: aonde está escrito? E se você não lê a Bíblia, vão te enganar mesmo. E todas as vezes que alguém querer se colocar na posição de Cristo, é para se promover, é para promover si próprio, com desculpa de que estamos fazendo a obra, com desculpa que estamos... É para promover. Fazem sempre a sua panelinha, onde as pessoas mais humildes não comem nas suas mesas. Fazem distinção entre pessoas. Pessoas sentam em mesas separadas porque são uma classe melhor, porque são ungidos e ninguém pode tocar. Ora, todos nós somos ungidos e ninguém pode tocar em nenhum dos ungidos de Deus. Não existe uma classe mais ungida do que a outra na face da terra. Todos nós somos ungidos. Aliás, aquele que deve ser o maior no reino de Deus deve servir, deve se doar. Então, no reino de Deus, para podermos reconhecer quem são os falsos cristos, são aqueles que querem ser servidos. Se você vê um que quer ser servido, se você reconhecer uma pessoa que de longe quer ser servida, quer ser servido, desconfie na hora, querido. É um falso Cristo. Mas se você vê alguém que quer servir as pessoas, que quer ser o primeiro a bater na porta das pessoas para dizer: posso te ajudar, pode ter certeza, ele não é falso Cristo, mas ele vai ser Cristo de verdade na vida de alguém. E que você possa ser Cristo na vida de alguém. E que você possa falar somente o que está escrito na palavra de Deus. Leia a palavra. Não deixe ninguém te enganar. A palavra de Deus vai proteger você e a tua casa. A tua Deus te abençoe nesta mensagem, nesta palavra. E que você possa sair ricamente abençoado. Sabendo que falso profeta e falsos cristos existem. Com boas intenções ou com más intenções, mas eles existem. Só precisamos identificá-los e nos protegermos, para que a nossa eternidade não seja corrompida, que a tua vida possa ser repleta da verdade de Deus que está aqui na sua palavra, repleta da bondade de Deus que tem que estar aqui no teu coração e nas tuas ações, mostrando que você fala a verdade por meio da verdade e que você age como Cristo na vida das pessoas, sem falsidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham de várias partes do mundo. Fica aí o recado de Deus para a sua vida.